Bom, agora nós vamos falar sobre os planos de secção. Planos de secção ou planos de corte, eles vão dividir esse indivíduo, esse corpo, em partes para que nós consigamos estudar as partes então. E aí nós temos 4 planos de secção. Plano transversal, que vai dividir em 2 partes, numa parte superior e outra parte inferior. Segundo plano, chamado de plano coronal ou frontal, esse plano ele divide numa parte anterior e outra posterior. Nós temos um terceiro plano, que é o plano sagital, que divide em 2 partes, direita e esquerda. E eu tenho um quarto plano, que é o plano sagital mediano. Este plano, ao invés de dividir em 2 partes, ele divide em 2 metades. Então, ele vai passar aqui, olha, na linha mediana, dividindo esse indivíduo em 2 metades semelhantes. Nós dizemos semelhantes porque elas não são exatamente iguais, nem por fora, nem por dentro. Se eu considerar, por exemplo, a posição do coração, o coração ele está sempre mais para o lado esquerdo, né? Então, essas 2 metades, elas não são idênticas, elas são semelhantes, ok? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês. Vou começar pelo plano transversal. Então, imagina esse corpo aqui, dividir aqui essa parte da calota do restante do corpo. Consegui dividir então em 2 partes, uma parte superior e outra parte inferior. Então aqui onde eu tenho esse corte é a parte inferior, né, a vista inferior da parte superior. É a vista inferior da parte superior, o que nós obtivemos a partir do corte transversal. Já aqui eu fiquei com a parte de baixo, a parte inferior. E é a vista, se eu olhar por aqui, eu vou ter uma vista superior da parte inferior, ok? Então, independente da altura que eu fizer este corte, desde que eu divida em 2 partes, uma superior e outra inferior, nós teremos então o plano transversal, tá? Então, por exemplo, eu posso dividir aqui também. Se eu dividir aqui, essa é a parte superior e essa é a parte inferior, né? Nessa região onde foi realizado o corte, essa aqui é a vista inferior, é a vista de baixo da parte superior, e aqui eu tenho a vista superior da parte inferior, ok? Então, este é o plano de secção transversal que vai dividir em 2 partes, uma superior e outra inferior. Aqui, para demonstrar também um crânio, então, mesma coisa, demonstrando um plano de secção transversal, né? Dividir em 2 partes, uma superior e outra inferior. Se eu olhar onde foi realizado o corte aqui, eu vou chamar de vista inferior, porque a vista é de baixo dessa parte superior do crânio, né, da calota craniana. Já aqui a parte de baixo, a parte inferior, nós falamos em anatomia inferior. E eu tenho uma vista, né, eu tenho uma vista ou norma superior, porque eu tô vendo por cima essa parte inferior, ok? Então, este também é um corte ou plano de secção transversal, porque dividiu numa parte superior e outra parte inferior. Agora nós vamos para o plano de secção coronal. Então, imaginar esse estômago aqui, eu tenho uma vista desse estômago, aqui uma vista anterior e aqui eu tenho a vista posterior. Este corte foi realizado do modo que eu dividi em 2 partes, uma parte anterior e outra parte posterior, né? Então, dividi em 2 partes, numa parte anterior e outra parte posterior.
Essa parte anterior, ela tem, onde foi realizado o corte aqui, se eu virar, eu tenho a vista posterior, porque é a vista de trás dessa porção anterior. Já essa parte posterior aqui, eu tenho aqui a vista anterior. Então, eu sempre vou falar o contrário. Se eu fiquei com a parte anterior, a vista é a posterior. E aqui é o contrário, ok? Aqui também, nós temos aqui um fêmur, que é o osso da coxa, né? O osso mais longo que nós temos no corpo humano. E este fêmur, ele foi dividido aqui com um corte coronal, de modo com que eu fiquei apenas com a parte anterior. Então, aqui a parte anterior. E se eu virar, eu tenho aqui o corte, onde foi realizado o corte. Então, aqui a vista ou norma posterior. Parte anterior e a vista é a de trás. Então, eu vou chamar de vista posterior, obtido através do corte coronal, ok? Agora nós vamos falar do corte sagital. O corte sagital ele divide em duas partes, uma direita e outra esquerda. Nós temos aqui, por exemplo, nessa altura, eu fiz essa divisão e tirei esse braço. Dividi o braço esquerdo do restante do corpo. Então, foi realizado aqui um plano de secção sagital, né? Esse plano sagital, ele também pode ser em qualquer nível, ele só não pode ser exatamente aqui no meio. Porque se ele for exatamente no meio, eu vou chamá-lo de corte sagital mediano, né? Então, por exemplo, peguei este encéfalo aqui. Peguei este encéfalo, que é o conjunto do cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Vou dividir exatamente no meio, tá? Quando eu divido exatamente no meio, eu passo a ter duas metades, metade esquerda e metade direita, tá? Então, aqui foi realizado um corte sagital mediano. E a vista, independente do lado, vou sempre chamar a vista aqui onde eu tenho corte, eu vou chamar de vista medial, independente se é do lado direito ou lado esquerdo, tá ok? A mesma coisa ocorre aqui com essa pelve. Então, essa pelve eu dividi exatamente no meio, essa pelve masculina. Então, eu tenho aqui um corte sagital mediano, porque dividiu em duas metades, ok? A mesma coisa eu tenho aqui nessa cabeça. Então, foi realizado um corte exatamente passando pela linha mediana. Então, este é o corte sagital mediano, que divide em duas metades, certo? Então, nós temos os quatro cortes. Transversal, que divide em duas partes, superior e inferior. Coronal, que divide numa parte anterior e outra posterior. Sagital é o terceiro corte, que divide em duas partes, direita e esquerda. E o sagital mediano, que divide exatamente em duas metades semelhantes. Tá certo?